Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Café com a Jucá. Eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso que nasceu no coração de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. E hoje não poderia ser diferente, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma mulher de Deus abençoada e que tem uma história de fé e superação para compartilhar com você. Eu espero que você seja bem-vindo e você que está aí do outro ladinho, que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, Café com a Jucá, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha e aproveita para dar uma olhadinha nos outros episódios. E eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, Irmã Ercília. Irmã Ercília, seja bem-vinda a mais um Café com a Jucá. Eu é que agradeço pela oportunidade. Fique à vontade. E a irmã Ercília, ela tem uma história linda de superação, uma história de fé. E nós vamos começar e dar início aqui à nossa conversa, falando justamente sobre isso, sobre fé, né? A irmã Ercília, ela esteve conversando comigo e foi Deus que colocou no coração dela para ela estar aqui no podcast e compartilhar o testemunho dela de vida. E nós vamos falar um pouquinho da conversão, de como é que foi essa conversão dela, essa caminhada dela e como a fé ajudou e tem ajudado a irmã Ercília a superar todas as dificuldades que ela enfrentou e que nós sabemos que como cristãos nós não estamos isentos, né, de passar por lutas, por dificuldades, mas nós sabemos que com Jesus nós conseguimos. Então, irmã Ercília, eu queria que você começasse falando para a gente o início da sua conversão. A minha conversão, na verdade, foi um convite que a irmã Sônia, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, entregou para meu ex-marido, né, que era amigo dela, convidando ele para ir para o culto dos amigos, né. Ela entregou esse convite, ele chegou em casa, me comunicou, e eu fui acompanhar ele para esse culto dos amigos. Mas, na verdade, Deus queria tratar era comigo, né, porque chegando lá, quem se converteu foi eu. Glória a Deus. Então, o convite foi dado para ele, né? Que é o culto dos amigos, onde quem é membro da igreja convida alguém, um vizinho, um amigo, para estar se fazendo presente. Isso. E o convite foi para ele, mas aí Deus queria tratar, era com você. Era comigo. Quando chegou lá no culto, teve a palavra, que o pastor fez o apelo, quem foi lá para frente foi você. Foi eu. Tá vendo como é que Deus faz? Glória Deus é a maravilhoso. Deus. E aí, depois desse dia, aceitou Jesus? Conte um pouco da sua caminhada. Pois é, depois desse dia, aceitei, comecei a ir para os cultos, né, congregar, né, comecei, e isso foi em junho, no mês de junho, quando foi em novembro, dia 24, que é até aniversário do nosso pastor, Denis, foi meu batismo. Então, junho, aí julho, agosto, setembro, foram 3 meses ali, e você tomou logo a decisão de se batizar. Sim. Porque existem pessoas que estão há tanto tempo na igreja e ainda tem aquele receio, aquele medo de tomar essa decisão. Ficam achando, não, mas se eu me batizar, eu vou ter que ter muito compromisso, e agora? E fico com aquele medo, e você não pensou, né? Não pensou duas vezes. Eu não contava os dias, né, a hora que já chegasse o dia 24 de novembro, né? Para que eu fosse batizada. Amém. Glória a Deus. Para mim, nascer outra criatura, nascer, né? De novo, né, nascer de novo. E aí, irmã Ercília, depois desse período, teve o batismo. E aí, me conte mais um pouquinho, como é que foi a sua participação? Você batizou e ficou só indo para os cultos? Ou começou logo a se envolver nas células, no trabalho da igreja? Eu comecei a ir para os cultos. Tive uma célula, né? Mas a célula, logo eu adoeci, deu umas crises e foi muita luta para descobrir o que era, e era um problema na tireoide. Deixei a minha Timóteo, que era a irmã Sônia, tomando de conta da célula, mas logo, como eu demorei a voltar para a célula, aí terminou a célula fechando, né? Devido aos problemas de saúde, né, que aconteceram. Foi. E aí teve isso. E aí, durante todo esse período, irmã Ercília, que você estava na célula, estava congregando, logo depois disso teve outra situação que nós vamos estar falando aqui hoje também, que é algo que acontece muito sério, né, não só no meio cristão, mas é a questão do abandono, né, que a mulher, quando ela está com câncer, muitas vezes acontece por parte do companheiro. E aí, quanto tempo depois que essa célula fechou e quanto tempo depois que você descobriu a questão do câncer? Uns 2 anos depois que a célula fechou, né?
eu fiquei indo para outras células, né? Uhum. Já que a minha tinha fechado, eu fui para outras células. E quando foi em abril de 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Uhum. E esse momento desse diagnóstico, como foi? Eu fiz os exames, né? Porque no autoexame eu achei um caroço na mama. Uhum. E aí eu fui para a ginecologista, ela passou os exames, fui dar o resultado em abril, né? Depois dos exames feitos. E lá ela disse que era para me procurar um mastologista, né? No mesmo dia eu falei com o mastologista e recebi a notícia, né? Só ele não sabia ainda qual tipo. Uhum. Eu tinha que fazer uma biópsia para saber qual o tipo de câncer, mas que nos exames já estava constatado que era um câncer, né? Andava eu nesse dia e minha nora, Uhum. andava eu e minha nora e minha filha. E chegando em casa, para dar notícia, né? Para todos, estava meu ex-marido sentado na sala, minha filha, meu filho, minha nora e eu. Todos entraram rapidamente para a sala, ficou eu sendo a última para entrar na casa. Eles, muito rapidamente, eu não fiquei sem entender. Quando eu entrei, estava todos chorando. Né? Todos estavam chorando. Quando eu entrei, eu disse para eles, não chorem. Porque vocês têm que me dar força. Não chorar, não quero ver ninguém chorando. Né? Porque eu tô feliz. Aí eles indagaram assim, mas feliz por quê? Eu disse, por não ser nenhum de vocês. Por Deus ter escolhido eu. Porque se fosse um de vocês, eu não sabia se eu ia ter a força que estou tendo agora. Então, assim, a família, porque é um momento muito difícil, a família nesse momento, assim, muitas vezes a gente recebe, por mais que tenha os avanços da medicina, a gente acaba recebendo um diagnóstico de um câncer, muitas vezes como uma sentença de morte. Verdade. E o que não é, principalmente quando uma coisa muito importante que você fez foi o autoexame. E fica esse alerta, porque a gente tem que estar fazendo a questão da visita regular ao ginecologista, fazer aquele Isso. check-up anual que toda Verdade. mulher tem que fazer. A gente não pode relaxar, não pode deixar de fazer esse check-up que a gente faz anual, né? Com a ultrassom das mamas, depois dos 40 com a mamografia. Verdade, porque foi bem na época da pandemia. Eu já estava um ano que não ia para ginecologista fazer meu check-up, porque na época eu trabalhava na HUT e estava bem a correria sobre o Covid. E até para marcar para o médico estava difícil naquela época. Né, achar uma vaga devido à pandemia. Aí trabalhando no HUT, na área de saúde, e não conseguia nem marcar. E na correria, Não. porque muitas vezes a gente faz isso. A gente, na correria do dia a dia, a questão do trabalho, os compromissos, a gente acaba deixando esse autocuidado de lado que nós não podemos fazer. É verdade. Né? A gente tem que estar cuidando não somente da nossa saúde espiritual, mas também da nossa saúde física, porque nós Isso. dependemos muito do nosso corpo. Verdade. Então, aí você descobriu nesse período aí, pertinho da pandemia, e ainda deu tempo, porque teve muitas Foi pessoas na pandemia, na foi verdade. na pandemia mesmo que Foi. você descobriu, né? Foi. E aí teve aquela dificuldade, porque na pandemia teve muita gente que teve dificuldade por conta da questão do tratamento, por conta justamente, né, dos protocolos que tinham da Covid. Como foi descobrir esse câncer bem no período da pandemia? Foi bem difícil, mas desde o diagnóstico, no dia que eu fui dar o resultado do exame para a doutora, que ela me falou, que já ali, conversando com ela, parecia assim, que ela estava me falando, mas parece que eu não estava ali. Porque meu pensamento foi diretamente logo a Deus. Eu digo, Senhor, me dê forças. Passa comigo, não me abandone. Passe comigo, Senhor. Ela falando ali, e parece que eu não estava ali. A gente tá ali, tão falando aquilo pra gente, mas você fez o que é certo. Foi se apegar com Deus. Procurou o que tem que ser feito, que é a questão da medicina, que nós não podemos fugir a isso. Nós não devemos imaginar, porque tem pessoas que elas acham o seguinte, não, Deus vai me curar. Mas ela não procura, os médicos não procuram a medicação. E nós sabemos que os medicamentos são instrumentos que Deus utiliza para a nossa cura. Então, nós não podemos ser aqueles fanáticos que dizem o seguinte, não, só a fé que vai me curar. Não, a gente tem que procurar, mas, claro, acima de tudo, sempre com fé em Deus e colocando tudo nas mãos do Senhor, que foi o que você fez. Foi o que eu fiz. E
foi a melhor decisão que eu fiz, foi entregar na mão dele, porque ele resolveu tudo. No mesmo dia eu consegui falar com um mastologista e Deus escolheu um dos melhores, né? Porque meu médico é muito bom. E dali ele já me encaminhou para um oncologista também, porque já estava bem avançado o câncer na mama, não tinha nem como eu fazer cirurgia, né? Não tinha como eu fazer cirurgia, porque eu tive logo que ir para o oncologista para já providenciar as quimioterapia para que o tumor já viesse a diminuir, porque estava crescendo muito rapidamente. Eu dormia à noite, a mama estava de um tamanho, quando eu acordava de manhã já estava bem maior. Incrível, né? Incrível. E como ele vai agindo de forma silenciosa, e que se não fosse o autoexame, Pois é. como é que você teria descoberto? Por isso que muitas vezes quando a mulher vai descobrir já está muito avançado, né? Aí conseguiu a questão do mastologista, começar as quimioterapias, e aí vem essa batalha da quimioterapia, que não é fácil para uma mulher. Não é fácil. A quimioterapia não é fácil, nem física e nem psicologicamente. Não é fácil. Porque você está fazendo aquelas quimios ali e sabe que seus cabelos vai cair, nós somos vaidosas, Sim. né? Sabe que você vai ficar sem seus cabelos. Nós sempre estamos nos maquiando, fazendo as sobrancelhas, né? E ali a sobrancelha também vai cair, né? Meu médico me aconselhou eu usar uma touca para não cair o cabelo. Só que até a 10ª quimioterapia não estava dando muito resultado. Não tava, o tumor não estava diminuindo. Ele se estabilizou, na verdade. Nem diminuía, nem aumentava. Que as quimios era para diminuir, né? E aí meu médico me chamou, dona Cecília, o que é que está acontecendo? A senhora não está repousando, o que é que está acontecendo? Só que eu não quis falar para ele que, na verdade, o que é que estava acontecendo, né? Porque eu psicologicamente, eu não estava bem, estava muito abalada. Porque logo que eu fui diagnosticada, não demorou os 3 meses, meu ex-marido falou que ia embora. E aí você já está com o psicológico abalado, com câncer, né? E vem uma notícia dessa, né? Um companheiro de 31 anos e na hora que você mais precisa, né? Fala isso para você que vai embora. Não vou mentir. Pedi para que ele não fosse. Pedi para que ele não me abandonasse eu daquela forma, doente, né? Mas foi uma decisão que ele tomou e no momento eu não entendi. Mas hoje eu já entendo, né? Que tudo era o agir de Deus. Tudo era Deus me preparando para que eu tivesse mais fé. Que eu me dedicasse mais para Deus, né? E é isso que veio acontecendo. Eu fui me dedicando, né? Fui conversando mais com Deus nas manhãs. Porque minha filha saía de manhã para ir trabalhar, só chegava 1h30. Meu filho também trabalhava e eu ficava pela manhã sozinha em cima de uma cama. Não tinha quem ficasse comigo, né? E aí aquela manhã eu ficava a manhã todinha orando e pedindo a Deus, né? E eu definhando aqui em cima daquela cama, né? Piorando. Cada quimio que eu fazia eu piorava mais. Até que um dia eu decidi falar com Deus. Eu digo, Senhor, eu estou aqui todo dia te clamando, te pedindo, mas hoje eu quero te fazer só 2 pedidos. Que se a doença veio para que eu morra, que o Senhor me leve logo, não deixe eu sofrer. Não deixe, Senhor, tua serva sofrer, nem eu e nem os meus filhos. Mas se foi só para me ter mais fé em ti, me dedicar mais aos trabalhos da igreja, trabalhar mais na tua obra, pois me levante, Senhor, não demore em me levantar dessa cama. E aí, com uma semana depois, eu comecei a me levantar da cama, né? Com 10 dias, eu já mandei um recado para minha irmã Sônia, pedindo ela que ela passasse na minha casa para me levar para a célula. Eu não comecei indo para a igreja, eu comecei indo para a célula. E aí ela me pegava lá em casa, pelo braço, me levando bem devagar. Ela ia bem cedo, porque a célula começava às 7 horas da noite, mas ela ia bem cedo, porque da minha casa para a célula, eu caminhando bem devagarinho, parava várias vezes da minha casa para a célula. E minha filha dizia assim, mãe, a senhora não quer ir de carro? Não, eu quero ir caminhando, minha filha. Eu quero ir caminhando, eu tenho que fazer meu sacrifício para Jesus. Amém. Eu vou caminhando. Deus foi caminhando, Jesus foi caminhando, carregando aquela cruz, pois eu vou caminhando para a célula. E aí, quando eu chegava lá na célula, eu agradeci a Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me trago até aqui.
Ainda hoje, eu chego na célula, eu agradeço a Deus por eu estar ali. E quantas pessoas, e aí você vendo esse relato da irmã Ercília, que ela ia no período de fazendo quimioterapia, debilitada, ela ia caminhando para a célula e agradecia a Deus. E você aí, que está bem, seu líder te liga, manda uma mensagem, e aí você inventa uma desculpa para não ir para a célula. Então, olha esse exemplo. E aí, irmã Ercília, teve essa questão que mexe muito quando você fala, porque nós somos mulheres, essa questão do abandono, né? Apenas em 3 meses, o seu companheiro de mais de 30 anos, né, resolveu sair de casa. E aí tem muitas mulheres também que passam por isso. E eu queria que nesse momento você falasse para essa mulher que está nos assistindo e que muitas vezes passa por esse momento, por esse abandono, né, do seu esposo. Muitas vezes também os filhos abandonam, a família muitas vezes vira as costas. Que você falasse para essa mulher que está passando por isso nesse momento. Qual o conselho que você daria? Para você que está diagnosticada com câncer, eu quero dizer para você que não é o fim de tudo, e sim um recomeço de uma nova vida, né? Em primeiro lugar, quero falar isso. E se você está passando pelo que eu passei, de um companheiro abandonar, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: no Salmo 27:10 diz: mesmo que seu pai, sua mãe lhe abandone, eu, o Senhor, não lhe abandonarei. Amém. E foi o que aconteceu comigo. Deus não me abandonou e nem vai abandonar você. Tenha fé. Isso aqui, o conselho que eu lhe falo é esse. Tenha fé. Foque em Deus em primeiro lugar. Deixe que as tempestades de um lado e de outro passam. Foque só em Deus e no tratamento. Porque Deus usa os médicos também. Então, foque só em Deus e foque no seu tratamento, que depois você vai estar aqui, assim, que nem eu aqui. Contando testemunho, alegre, né? Muito feliz, né? Deus restaurou, Deus me curou, mas é porque eu foquei em Deus. Amém. Então, o conselho que eu dou para você aí, foque em Deus, viu? Que Ele é que é o dono de nossas vidas. Amém. Porque justamente a questão do emocional conta muito para a cura, né? Verdade. A cura, ela começa dentro da gente, começa na nossa mente, começa no nosso interior. E aí, se você, nesse momento que é difícil, que só quem sabe é quem passa, e aqui eu estou falando como uma pessoa praticamente leiga, que só conheço, que só vejo de fora, mas a irmã Ercília fala com propriedade, porque ela passou por esse assunto, só quem passa que sabe. E assim, o emocional e a cabeça, ela conta muito para isso. Então, o fato, como ela disse, ela focou em Deus, ela focou na cura, ela não ficou pensando nos problemas, ela não ficou pensando na questão, porque a mulher, ela fica muito fragilizada, como ela mesma falou. O cabelo cai, a sobrancelha cai, tem muitas vezes, a perca de peso. A perca de peso. Né? E a mulher se sente, e aí, querendo ou não, a autoestima vai lá para baixo. E aí você pode estar se perguntando aí, mas ela está falando isso, mas não é fácil. Não é fácil mesmo não. Foi bem difícil. Enfrentar um câncer e um abandono não é fácil. Foi bem difícil. E para quem está aqui passando pelo que eu passei, não é fácil, Aparecida. Eu ia para o São Marcos, já depois das químios, fazer as radioterapias. Lá na sala das radioterapias, da sala de espera, né? Tava lá os maridos com as suas esposas. E eu lá sozinha. Eu olhava e eu me perguntava, meu Deus, por que meu esposo não tá aqui? Eu perguntava, né? Mas meu foco estava tão grande em Deus. Meu foco estava tão grande em Deus que eu não deixava me abater. Na mesma hora que eu perguntava, eu dizia assim, tá repreendido, em nome de Jesus, o Senhor está aqui comigo. Amém. Se tem Ele comigo, eu não preciso de ninguém, não. Só Amém. dele. Aí eu começava a sorrir ali e me alegrava, porque o Espírito Santo me alegrava. Amém. Aí fazia minhas rádios. Aí eu fazia questão de fazer minhas rádios caminhando. Eu saía do Monte Castelo para o São Marcos caminhando. Porque na quimioterapia eu fiquei muito debilitada, porque eu não fui fazer caminhada. Aí eu decidi que nas rádios eu ia fazer essa caminhada. Eu saía bem cedo, às 6 horas, para chegar às 7 horas lá no São Marcos, eu ia caminhando, né?
para fazer já a caminhada. Voltava também caminhando, depois das rádios. Já para exercitar o corpo, para fortalecer o corpo. É porque a questão da atividade física também atividade ajuda física muito, ajuda né? muito. Ajuda muito nessa questão. Então, assim, eu fico emocionada, porque é Deus. Não tem outra explicação. Deus não me abandonou um segundo. Não tem outra explicação. Foi a mão de Deus, é Deus. E aí, como você disse, né? Eu olhava para aquelas esposas acompanhadas dos seus maridos, você ficava se perguntando, mas Deus não lhe deixou só nem um minuto. E aí, com a químio, com a radioterapia, e indo para a célula. E aí você falou uma coisa muito bonita, que quando ia caminhando para a célula, primeiro você foi para a célula, depois foi para a igreja. Daí muitas vezes a importância que as pessoas não dão para esse trabalho das células, que é a igreja nos lares. Porque você não estava podendo ir para a igreja, não estava indo para a igreja, tinha aglomeração, né? Mas você ia para a célula. Lá você se alimentava, lá você ouvia a palavra. Então, a gente vê a importância do trabalho das células nessa questão de nos mantermos unidos e em comunhão. Porque na célula a gente tem um relacionamento mais próximo do irmão. A gente senta, a gente conversa, tem um momento da comunhão. E na igreja não, na igreja você está lá, você está recebendo no culto, o pastor está pregando, você está recebendo. Muitas vezes você cumprimenta um irmão ou outro, graças a Deus nossa igreja está crescendo. Graças a Deus. Eu mesmo tenho pessoas que eu não conheço, não sei o nome, não conheço o nome, conheço às vezes de vista, e a gente vai conhecendo e vai se aproximando dessas pessoas, mas não dá para ter essa comunhão como a gente tem na célula. Então daí a importância, então assim, como as suas irmãs da célula, como a sua líder, como essas pessoas lhe ajudaram nesse processo da cura para o câncer? Elas começaram me ajudando, porque na nossa igreja, do Evangelho Quadrangular do Monte Castelo, tem a campanha de sexta-feira, campanha das águas que saram. E aí começou a irmã Jamile e a irmã Francilene, né, orientada pela irmã Conceição, para que levassem as águas da campanha. Então tinha o culto, como eu não podia ir porque eu estava muito fragilizada, né, fraca das químias, elas levavam, terminava o culto da sexta-feira, elas levavam a água para mim. Amém. Aí tanto eu tomava essa água como eu jogava, né, na minha mama. Glória a Deus. E eu tomava. E ali eu fui me recuperando, me levantando, até que eu fui para a célula. Quando eu já achei bem melhor, que já dava para mim ir para a igreja, comecei a ir para a igreja aos domingos. Nessa época, por causa da pandemia, estava tendo os cultos pela manhã. Sim. Né, para dividir as pessoas, para não ter muito aglomeração de pessoas. E aí eu decidi ir para os cultos pela manhã. Muitas vezes eu ia para o culto de manhã, eu também ia caminhando, que eu decidi ir caminhando. E aí eu ia caminhando, umas 2 ruas a igreja da minha casa. E muitas vezes eu ia caminhando com minha filha lá com sombrinha, tentando me proteger do solzinho, e no meio do caminho eu passava mal. Aí eu parava, ela, o que é, mãe? Eu disse, não estou me sentindo mal. Ela, mãe, vamos voltar. E eu digo, vou não. Eu não saí de casa, vou para a igreja? Eu vou para a igreja. Dava outras caminhadas. Quando eu chegava já ali na esquina, dava para drobar para a igreja. Passava mal de novo, né? Muitas vezes passava mal ali dentro da igreja, né? Teve umas 2 vezes que aconteceu de estar muito recente de eu ter feito a químio. E aí porque, para quem não sabe, quem faz químio dá diarreia, vômito, tontura, fraqueza. E aí vinha provocava o vômito em mim, aí eu saía para o banheiro, né? Uma vez, por pouco, eu não sujei a igreja. Para segurar o vômito, eu coloquei a mão na boca, tampando, até chegar no banheiro. E foi assim que eu fui enfrentando. Colocava, porque eu fiquei bem carequinha, eu colocava a touca na cabeça e ia. Eu não estava me importando se iam achar feio, se iam, não. Eu achei até bonita aquela moda. Até gostou, né? Gostei. A minha cunhada confeccionou umas que tinham um lacinho assim de lado, sabe? Aí eu muito vaidosa, deixava as do lacinho para ir para a igreja, né? Para me arrumar melhor. Eu curti, assim, eu curti bem esse período, né? Das toucas. Não deixei nada me abater. Não deixou nada abater. Nada. O que poderia ser um motivo de
de vitimismo, de dizer, eu não Não. quero usar, eu tô me sentindo feia, não. Ela aproveitou e usou para seu bem, né? Usou para seu bem, usou para é um estilo. Eu gosto vou... muito de das fivelinhas que a gente coloca assim. Aí como não tinha mais o cabelo, só tinha a touca, para ainda, eu vou já colocar aqui pelo menos na touca. Eu coloquei a fivelinha aqui na touca. Aham. Mas é assim Quando foi mesmo. crescendo o cabelinho um pouco, eu comecei a colocar uns lacinhos. A minha menina, mãe, esse lacinho, parece lacinho assim, quando os cachorrinhos vai pro... vai pro pet shop. Pro pet shop volta. que vem, eu digo, tem nada não. Aí colocava assim os lacinhos. Aham. Ai, Deus é Eu maravilhoso. curti bem, né? E isso tudo eu agradeço a Deus. Por isso, se você estiver passando por isso, não se abata. Entrega só a Ele, porque Ele dá a vitória, né? Aí teve a questão da célula, retornou, indo para os cultos e continuou fazendo a quimio e a radioterapia. E aí, depois desse processo da quimio e da radioterapia, teve a questão da cirurgia? A cirurgia, na verdade, eu fiz primeiro 6 meses de quimioterapia para que o tumor diminuísse. Quando diminuiu, né, eu fiz a cirurgia no dia 16 de novembro de 2021. Foi que eu fiz a cirurgia da mama. Eu retirei a mama e uma parte da axila. Eu tirei 20 linfonodo, né, da axila. E foi para biópsia, né, depois da cirurgia, e deu câncer só no linfonodo. Para honra e glória do Senhor, né? Porque muitos ali que fez junto comigo, deu em todos que retirou, né? E para honra e glória do Senhor, né, ali já tinha o trabalhar de Deus, né, na minha vida. E aí já estava bem murcho, né? Graças a Deus só deu nesse linfonodo. Né? Até no que foi retirado não deu nada. Graças a né? Deus. E aí fiz a cirurgia 16 de novembro de 2021. Quando foi 30 dias depois, 17 de janeiro, na verdade, comecei a fazer as rádios. Fiz 36 rádios, né? Eu terminei a rádio em março. Né? Terminei as rádios em março. E aí comecei a fazer mais 6 meses de químio, né? Fiz 6 meses de químio, mais uma medicação caríssima. Fiz 6 meses com essa medicação caríssima. A igreja, muitos fizeram rifa, me ajudaram, a Jamília à frente, né, dessas rifas, né? Minha irmã, minha sobrinha, minha família, todos me ajudando, né? Faziam rifa, faziam bingo. Tentavam me ajudar, né? E essa medicação, ela custava em média quanto e durava em média quanto tempo? A medicação era comprada para um mês. Era 3 mil e pouco. Tá vendo? 3 mil e alguma coisa, né? Era só essa medicação, fora as outras, que lá em casa minha filha comprou um depósito só para colocar minha medicação, que tudo era esterilizado. A gente já era bem limpa com frutas, verduras, com as compras do supermercado, que já estava da pandemia, a gente comprava, a gente limpava. Tudo que vinha empacotado, a gente limpava com álcool por fora e tudo. E aí teve que dobrar, né? Porque quem faz químio fica com a imunidade muito baixa. Qualquer coisa já é já vira uma coisona, né? Ainda mais no período da pandemia, Verdade. todo mundo se cuidando. Verdade. E aí o cuidado com você tinha que ser... Dobrou. Tinha aí que o ser cuidado redobrado. teve que dobrar. E aí todos me ajudavam com a medicação, tudo era bem esterilizado, bem limpo. Minha irmã a Áurea, ela foi bem dedicada a mim. Ela se deixou de viver a vida dela para viver a minha mesmo, me ajudou muito, muito, muito. Todo dia ela estava na minha casa. Todo dia ela só ia dormir quase meia-noite. Porque todo dia ela estava lá, ela vinha do trabalho, passava lá em casa, ficava lá em casa, ia-se embora, mas aí ficava pelo telefone, falando comigo, até meia-noite. E um detalhe, eu não dormia antes da meia-noite. Porque meia-noite eu ia me ajoelhar, mesmo fraquinha, me ajoelhava e ia orar. E aí até hoje eu tenho esse hábito. Da oração meia-noite. Meia-noite. A minha menina dorme, acorda, amanhã a senhora ainda está aí de joelho orando. E eu de joelho, orando. Às vezes é 1h30, 2 horas. Ainda hoje eu não consigo. Amém. Mas é porque você sabe o que você passou. Sei. Você sabe o Deus maravilhoso que você tem. Sei. Então não poderia ser diferente sem ter essa conexão com Ele. Não, eu não consigo ficar
sem falar com ele, não. Eu não consigo. Parece que tá faltando nem algo, é tudo em mim. Tudo. É A gente tudo. não consegue nem dormir. Não consigo, não. Olha, a questão da medicação, só uma medicação ser esse valor naquele período da pandemia. Né? E você, como você disse, a situação que você passou. E em tudo isso a gente vê a mão de Deus, a provisão de Deus. Verdade. Porque sem Deus seria humanamente impossível. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu trabalhava para uma pessoa, né? Um candidato. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui. Pode né? sim, sem nenhum Eu problema. trabalhava com ele, né? Já desde a primeira campanha dele, que eu posso falar o nome dele? Pode O falar. James Guerra, né? Fale. E aí, nessa época que eu adoeci, ele me ajudou muito com medicação. Muito com medicação mesmo. Todo mês ele mandava um valor. Ele fazia um pix de valor para me ajudar com a medicação. Eu tive que fazer um exame aqui em Teresina, mas que esse exame foi para aquele hospital Albert Einstein. foi para lá. E aí ele me ajudou também a pagar esse exame, que era caro na época. Era 5.500, eu acho, na época. Não estou bem lembrada. E ele me ajudou também, né? Nesse exame. Então, ele nunca parou de me ajudar, né? Na minha medicação, ele me ajudou muito. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Muito mesmo, né? Eu tenho gratidão, na verdade. Por Deus, em primeiro lugar, né? Pela minha vida e também pela vida dele. E gratidão a ele. Sim. Eu tenho gratidão a ele. Eu sou fiel a ele, né? Muitos, eu não sei se todos que vão assistir sabem, mas a Aparecida também esse ano foi candidata a vereadora, né? Fui. E aí tá aqui ela de prova que sabe que... E ela é da minha igreja. E tá aqui ela de prova que eu conversei com ela, digo, Aparecida, Sim. eu vou lhe ajudar na sua campanha, mas em oração. Sim. Porque politicamente eu sou fiel ao James, não foi Aparecida. Exatamente. E é assim que a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser grato. E é claro que você poderia falar o nome dele. E são raras as pessoas que a gente vê que tem gratidão. Verdade. Então a gente tem que ser grato com quem nos ajuda, a gente tem que honrar quem nos honra. É verdade. E eu também sei ser assim também com as pessoas. Eu acho muito bonito isso. Porque tem gente que acha que só vai precisar naquela hora, e não é. Tem gente que realmente quer amigo de todas as horas. E ainda as pessoas têm aquela imagem de que o político, ele só no período da eleição, é só naquele período. Mas ainda existem, e como eu sempre digo, homens e mulheres de bem, que são honestos e que procuram fazer uma política realmente voltada para os mais humildes e que sabem ser fiéis, né, aos seus amigos, às suas lideranças. E é isso que a gente precisa ter, essa via de mão dupla. Ele não é político só de tempo de campanha, né? Ele não é. Ele ajuda as pessoas sempre, né? E é assim que ele é muito humano. Pronto, muito e é humano. disso que nós estamos precisando. Ele é muito humano. Que Deus abençoe a sua vida, viu, James? Que Deus abençoe sua vida, sua família e esse seu mandato, que você venha continuar olhando pelos mais humildes e ajudando a cuidar da nossa Teresina, que está precisando. E aí, irmã Ercília, voltando aqui o nosso assunto, hoje... Aí teve a questão da cirurgia, que querendo ou não também é uma mutilação para a mulher. Aí mexe mais uma vez com a vaidade. Verdade. Como é que a irmã Ercília, mais uma vez, lidou com mais esse desafio? Eu fiz a cirurgia, cheguei em casa, né? Vim de lá sondada, que a gente passa 15 dias com a sonda. Eu vim com 2 sondas, né? Uma aqui na frente, outra atrás nas costas. Assim, mais ou menos por aqui assim. Vim sondada com 2 sondas, né? Meu filho, ele é enfermeiro. Minha nora, a Paula, também. E aí eles tentavam fazer de tudo para que eu não me desanimasse, né? Porque é que nem ele disse, mãe, ó, é uma mutilação, né? E aí, aquelas sondas vinha com assim, um negocinho assim, parecia assim uma sanfoninha. Certo, é como se fosse... Que é para ir saindo o líquido para lá. O líquido vai sendo armazenado lá. Aí ele tinha que tirar, meu filho ou minha nora, tinha que tirar aquele líquidozinho, colocar num depósito, numa vasilhinha, num depósitozinho descartável que vende nas farmácias. Colocar, que é para estar medindo, e eles iam anotando que era para poder levar para o médico, né? Tudo anotadinho, quantos ml estava saindo, em que horário, anotava tudo direitinho, né?
Aí meu menino começava a me brincar. Bora, mãe. Quando eu ia, ele me levar pro banho. Uhum. Gente, quem me banhava era meu filho. Minha menina, ela não me banhava, porque ela é muito nervosa e ela tinha medo de descolocar as sondas, né? Meu filho, eu tô com vergonha. E ele, mãe, eu tô aqui profissionalmente. Faça de conta que não é seu filho que tá aqui, não, é um profissional. Profissional. Aí ele me levava pro banheiro pra banhar, né? E eu no início tive vergonha, né? Mas Deus é maior que Deus tudo. é maior que tudo. E aí foi os papéis se invertendo. Você deu banho nele um dia, hoje e aí, quando você precisou, ele estava ali banhando. Verdade. Aí o banheiro era dentro do quarto, era pertinho, né? Ele me levava da cama pro banheiro. E aí ele dizia assim, mãe, segure aqui. Aí, como eu não podia mover esse braço, aí eu segurava com isso. Segura aqui seus cachorrinhos, que a senhora ganhou hoje. A senhora ganhou agora, foi 2 cachorrinhos. Por causa das sondas, né? Que ia lá pro... Parecia assim... A sanfoninha parecia ser um formatinho de um cachorrinho. E aí ele pegou ainda com um pincel, fez o olho. Desenhou tipo assim o cachorrinho, né? Achei muito engraçado naquela época. E eu fiquei levando na brincadeira, né? Como se fosse realmente ali um cachorrinho. E assim, viu? Deus foi... Quando eu olho para a sua história, não tem como eu não ficar emocionada, impactada com o cuidar de Deus e o amor de Deus na sua vida. Não, Deus Você teve uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio com os seus filhos, com a sua nora, com a sua irmã, como você falou, com as irmãs da igreja, também em oração. Minha sobrinha, Luciana, minha sobrinha Aline me ajudou muito também, a Luciana. Graças a Deus eu fui bem amparada pela minha família. E é isso que precisa. A pessoa que está passando por uma situação dessa, ela precisa muito dessa rede de apoio. Se você tem algum familiar seu passando por isso, apoie, dê um apoio. Muitas vezes uma mensagem de bom dia, você pensa que não é nada, mas aquela pessoa já imagina, fulano lembrou de mim. Né? Então, assim, tudo isso é importante, né, nessa situação. E aí passou por mais esse período, esse desafio, que foi a mutilação. E aí depois, como ficou a irmã Ercília? Como a irmã Ercília está hoje? Como é que está a vida dela? No início, assim, a mutilação foi bem difícil. Eu me olhava no espelho. Cadê meu peito? Né? Mas aí eu fui colocando a prótese, né? E aí já fui ajeitando aqui no sutiã. E aí fui me acostumando, né? Quando foi um dia, eu olhei no espelho de novo, aí comecei a chorar. Aí eu ouvi aquela voz assim, mulher, tu tá viva. Aí eu procurei assim, eu digo, Deus, Senhor, obrigado, tô viva. Tá viva. Né? E aí eu digo, meu Deus do céu, por que eu fui chorar? Por quê? Se eu tô viva. Tem gente aí que não tem a mão, nem a perna, não tá com... Eu só o peito, coloco aqui, bem aqui uma prótese e pronto. E pronto. E com minha prótese, eu sou bem vaidosa, viu? É bem vaidosa, a senhora no espelho diz, tá ótimo, sem nenhum problema. E eu fico assim, vendo seu bom humor, eu fico imaginando como tem... Principalmente as meninas hoje em dia, as adolescentes, elas procuram um problema onde não existe. Verdade. Elas se olham no espelho e não se aceitam, ou porque são magras demais, né? Ou porque são gordas demais. Claro que a gente sabe que a obesidade é uma doença e precisa ser tratada, você tem que ter a questão do controle. Mas elas ficam se preocupando muito. O que fulano na escola vai falar? É porque me chamaram disso, me chamaram daquilo. E aí elas têm que ver isso aí. Pessoas como você, que passaram por esse problema, por essa mutilação, e tem autoestima. Você tem que ter autoestima, você tem que se olhar no espelho. Tem que ter autoestima. Na época, a touca, eu não tinha cabelo, então eu achei ali uma moda e fui ajeitando, colocando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você se acha, além do peso, se arrume, se ache bonita, se ama do jeito que você é. Se é porque você mesmo não se aceite, faça só uma dieta, né? Se falando em dieta, né? E quando eu comecei as químias, né? O meu médico passou logo para mim ser acompanhada pela nutricionista, né? Aí foi mudada a minha alimentação radicalmente até hoje. Radicalmente, não é? Como é a questão da alimentação da pessoa que fez químio, que tem essa questão do tratamento com câncer? Eu não posso usar corante, né? Eu uso a páprica no lugar do corante. Pimenta. Não pode. Aquelas pimentas do reino. A pimentinha preta do reino. Não pode. O que é que eu uso no lugar da pimenta? Isso tudo foi a nutricionista que me orientou.
Eu uso... Meu Deus, como é o nome? Aí eu uso... Aquele negocinho que coloca na pizza, assim. O orégano. Eu uso o orégano. Uhum. Aí o orégano eu compro na loja de produtos naturais e eu passo no liquidificador ele, aí ele vira só o pozinho. Só o pozinho. Pois é. E aí eu uso ele e a páprica. E muito alho. Gente, alho é muito bom para prevenção do câncer. Uhum. Alho. Uso também aquele que eu não tô lembrando aqui o nome. Que é um pozinho amarelo, me esqueci. Açafrão. Açafrão eu também, uso né? direto. O açafrão, o orégano é bom também para quem está fazendo tratamento do câncer. E para quem também não tá, que já previne. Já previne. Né? O alho é muito bom, então eu uso tanto o óleo normal como o pororó. Né? Uhum. E as verduras, muitos legumes, frutas, né? Uhum. Alimentação A questão natural. a questão do açúcar. O açúcar eu uso o mascavo. Uhum. Eu uso só o mascavo. E pouco, né? Eu aprendi a sentir mais o sabor da fruta. Uhum. Eu aprendi, né? E hoje eu já descobri que até é melhor a gente sentir mais o gosto da fruta, Sente. Porque a gente usando esse outro açúcar, o açúcar branco, a gente só sente o gosto mesmo é do açúcar. Só do açúcar. É. Eu vou dar um exemplo hoje, né? Meu café ele já é sem açúcar. E aí, hoje eu fui tomar um café na escola e aí não tinha, eu não, na realidade eu deixo o meu lá, só que às vezes eu não quero fazer. E aí hoje eu peguei, estava assim, cheguei, e toma um café. Meu Deus, na hora que eu provei, eu achei tão doce. Eu disse, meu Deus, aqui tem muito açúcar. E a não tem. Eu digo, tem. Mas é porque meu paladar já está acostumado ao café sem açúcar. Ou com adoçante que eu uso, né? O stevia. E ela não, ela disseram, não tá doce demais não. Eu digo, gente, vocês estão tomando muito açúcar, vocês têm que tomar cuidado. Então a questão do cuidado, da prevenção com a alimentação também, atividade física. O óleo, aquele óleo de soja, não se pode usar, né? Eu uso o óleo de canola ou o azeite. Uhum. Eu não uso mais esse óleo de soja de jeito nenhum. Uhum. A doutora proibiu, porque ele é industrializado e é usado uns produtos altamente cancerígenos, né? Aquele suquinho também de pacote também tem muita coisa, né? O suco de pacote, esses de caixa, esses de garrafa. Gente, suco só natural mesmo. Só o natural. Só o natural da fruta. Já me disseram que até a polpa tem também, né? É, aquela polpa que você compra no supermercado, também não é. Eu faço lá em casa, eu compro a fruta e tiro. E faz a própria polpa. A acerola, eu faço a própria polpa. A goiaba eu faço. Eu não compro aqueles industrializados. Aqueles de supermercado que vem os pacotinhos dizendo que é polpa. Eles fazem, mas ali eles colocam conservante para poder conservar. Né? E eu tô aqui pensando que eu tenho a questão do leite. Eu ainda tomo ainda o leite aquele de caixinha. Sim, o leite de caixinha. Lá em casa eu costumava comprar de 2 caixas lacradas com as caixinhas dentro. E às vezes a gente é muito inocente, ou não sabe, não é bem orientado. Quando a nutricionista me falou, perguntou qual era o leite que eu usava, que eu falei que era aquele de caixa, ela disse, pelo amor de Deus, não tome mais. Aquele leite, ele tem conservante, tem um teor de conservante muito alto. Então, aí ela passou outro tipo de leite para mim. Né? Ela disse, até o integral você pode usar. Que ele é melhor do que esse de caixa. Do que esse de caixinha, não é? Não, ele tem muito conservante. Ela disse, ela disse assim, eu vou lhe dar um exemplo. Eu digo, doutora, eu gosto tanto dele. Ela disse assim, eu vou lhe dar bem que um exemplo, Cecília. Faça um leite, deixe na xícara e coloque lá na sua mesa. Lá o leite faça um leite, não tem conservante nenhum. Deixe lá na sua mesa pela manhã. Quando for umas 9 para 10 horas, você vai lá no leite, se ele não já tiver estragado. E por que é que aquele de caixa não passa de meses lá no supermercado e não se estraga? No depósito não se estraga. Conservante. E ali são altamente cancerígenos. Aí eu não compro. E aí quando eu vejo alguém comprando, eu já fico já aconselhando para não comprar, A indústria alimentícia eu já tenho essa preocupação de quando eu vejo alguém. O pães, ela liberou pão integral para mim, né? O queijo branco. Branco. O branco.
Então é todo um cuidado que tem que ter pro Todo resto da cuidado. vida. Eu disse, doutora, e beiju, que eu gosto de beiju. Nós nordestinos, ela gosta, né? Beiju e cuscuz. Ela disse, não, o cuscuz você pode comer normal. Agora o beiju, qual é a massa que você compra? Eu digo, doutora, compra aquela do supermercado, que já vem Molhadinha. Só no ela, ponto. ô, dona Cecília, não faça isso. Compre mesmo a fécula e molhe. Aí eu aprendi, eu compro o pacote, molho todinho, peneiro e coloco num depósito, coloco dentro da geladeira. E aí é tão mais gostoso. Tão mais gostoso. Tá Meu novo genro agora, né, que é o noivo da minha filha, que ela noivou sábado, ele gostou muito do beiju. Minha filha dizendo que ele gostou. Olha, Elaine, bem diferente. É bem diferente mesmo o gosto, o sabor. O gosto da goma natural, é verdade. Eu costumo trazer do interior também, eu só não sei ao ponto certo de molhar. Mas comer eu também sei. não sabia, mas aí eu fui aprendendo, né? Fui me adaptando, né? Tinha fruta também que eu não gostava, fui me adaptando. Foi se adaptando. E hoje eu já gosto. Já gosta. Então, hoje, a irmã Ercília já é uma mulher consolidada na fé, mas que busca a Deus todos os dias. Todos os dias. E não cansa de buscar a Deus nas Não. madrugadas. Tem esse testemunho de fé para contar, de fé, superação. Tenho muito sede por vidas. Graças a Deus. Muito sede por vidas. Então, a mulher de Deus, a mulher que leva a palavra de Deus hoje. E o seu testemunho de vida é um testemunho de fé. E através do seu testemunho, eu tenho certeza que você vai alcançar muitas outras mulheres que podem estar passando por essa mesma situação. Então, Deus sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Geralmente, onde nós mais fomos feridos é onde Deus vai mais nos usar. Então, eu tenho certeza que lá no São Marcos, por onde você passa, quando você vê uma mulher nessa situação, você deixa Deus lhe usar e leva a palavra de Deus. E eu queria, assim, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por essa conversa. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí, ou nos ouvindo, nos assistindo, que podem estar passando por essa mesma situação, vão sair esperançosas, né, quando ver esse podcast, vão ressignificar a sua vida, vão focar em Deus, como a irmã Ercília fez. Foque em Deus, se ame, né, porque Deus quer isso da gente, que a gente se ame, né, porque se Ele nos deu a vida, a gente tem que nos amar. Então, se ame a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, se ame, se doe aos trabalhos da igreja, né? E vá à luta, que você vence também. Vai à luta que vai dar tudo certo. Vai. Pois é. Gente, essa foi a nossa conversa maravilhosa com a irmã Ercília. Um testemunho de fé, de milagre e de vida. Vivo aqui na minha frente. Bem-humorada. Autoestima lá em cima. Feliz. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que ela tem na vida dela. Verdade. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não deixamos nada nos abater. Então, que você leve para a sua vida, esse testemunho, porque esse podcast ele nasceu para isso, para pessoas como a irmã Ercília estarem aqui, dar o seu testemunho de vida, como é que eu posso dizer para vocês, fomentar a fé de vocês, ou seja, para que vocês fiquem com mais fome de Deus, para que vocês digam assim, pois se essa mulher passou por isso, eu também quero ter experiências com Deus, assim como ela teve, eu quero buscar em Deus. Essa mulher, mesmo durante a pandemia, passando pela quimioterapia, mesmo muitas vezes passando mal, tendo que sair durante o culto para ir ao banheiro por causa dos efeitos colaterais da quimioterapia, não deixou de ir. Então, você que está aí, saudável e bem, para de botar desculpa, para de inventar história, de dizer, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado, eu não vou hoje para o culto, eu não vou para a célula, eu não vou fazer o trabalho da igreja. Para de inventar desculpa, levanta dessa cadeira, vai servir a Jesus, que é a melhor coisa que você faz. Irmã Ercília, muito obrigada, queria lhe agradecer. Hoje também eu quero agradecer, mandar um beijo especial para a Luciana, do Dons da Lu. Ela que mandou um chá maravilhoso, que ela sabe que eu gosto, que é um chazinho de abacaxi com gengibre. E aí, Lu, um beijo para você que acompanha a gente, você que é uma incentivadora do nosso podcast. E eu já te disse para tu mandar a tua logo, que eu vou estar divulgando aqui, divulgar o teu trabalho. E um beijo
para você no seu coração, que Deus te abençoe. Ela diz, irmã Ercília, que a cada podcast ela aumenta a fé dela, cada podcast cada história que ela vê. E ela disse que é um divisor de águas. Então, assim como ela disse que eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Eu disse, mas não fui eu, foi Deus. Foi Deus que colocou no meu coração esse projeto. Por isso que eu digo, ele nasceu para abençoar a minha vida e a sua vida. E eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada. Amém. Se você quiser deixar um recadinho aqui, nós estamos finalizando. Deixa o seu recado para alguém. Quero deixar meu recado para todas as mulheres que estão nesse momento diagnosticadas com câncer, né? De mama, seja qual for o câncer, né? Não se deixe abater, não é o fim, e sim o começo de uma nova vida, né? Porque vai mudar tudo, vai mudar a alimentação, né? Uhum. Hoje eu me acho até meu corpo até melhor, né? Então, não se deixe abater. Ame a Deus, se ame e vá à luta que você vai vencer. Amém. Pois nós vamos encerrar como nós sempre encerramos, orando. Antes disso, vou te dizer mais uma vez. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, Café com a Jucá, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Tem também minhas redes sociais, Aparecida Juca Oficial, lá no Instagram, onde nós postamos também nossos cortes. Tem também o TikTok, Café com a Jucá. E é isso aí. Nós vamos agora orar e agradecer a Deus por esse momento. Irmã Ercília, pode fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Muito obrigada, Senhor. por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, falando, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida. Graças E o te que o Senhor damos, vai ó fazer Deus. na vida de muitos, Pai, que vão assistir, Senhor. Amém, Jesus. É o que eu te peço, papai. Já te agradeço, eu te louvo, te agradeço pela minha vida, pela vida de todos, pela vida da irmã Aparecida. Amém, Jesus. Amém. Amém. É isso aí, foi mais um Café com a Jucá e eu estou muito feliz, eu espero que você também. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo. Tchau.